Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminada aí a fase semifinal, fase de quartas de final da Sul-Americana e da Libertadores. Já venho logo dar parabéns aos 5 times brasileiros que continuam nestas competições. Pela Libertadores, os 3 brasileiros passaram, Palmeiras, Fluminense e Internacional, parabéns. Teremos Fluminense Internacional em uma semifinal da Libertadores e do outro lado Palmeiras e Boca. Eu levo fé que teremos mais uma final brasileira na Libertadores. E na Sul-Americana, dos 5 times que tínhamos, ficaram apenas 2. Um tinha um confronto brasileiro, Fortaleza e América Mineiro, obviamente só ia passar um, mas os outros 2 que eu levava fé que ia passar, que era Botafogo e São Paulo, ficaram pelo caminho. Mas teremos de um lado da chave confronto brasileiro, Corinthians e Fortaleza. Então já sabemos que na Sul-Americana teremos um finalista e na Libertadores também teremos um finalista. Só que na Libertadores, como eu disse, para mim teremos final brasileira entre Palmeiras e Inter ou Fluminense. E do outro lado, na Sul-Americana, teremos o Corinthians ou Fortaleza enfrentando a LDU ou o Defensa e Justiça. Poderemos ter campeão da Sul-Americana e da Libertadores. Parabéns aos envolvidos. E o Canal com Magalhães vem fazer aquele palpite, sobre mais uma rodada do Brasileirão da Série A. Rodada de número 22, aonde teremos clássicos. Teremos clássicos carioca e clássico paulista, se eu não estiver enganado. Isso, clássico carioca e clássico paulista. Teremos um Botafogo e Flamengo e teremos um Corinthians e Palmeiras. Legal, Corinthians e Palmeiras, os 2 avançaram, um na Sul-Americana, outro na Libertadores. E no caso do clássico carioca, o Botafogo, que acabou sendo eliminado, que eu falei sobre isso, sobre o Botafogo, na verdade, não é desculpa, mas o Botafogo cagou para a Sul-Americana. Essa é a verdade, cagou. É só você ver a escalação. Porque time por time dava para o Botafogo ter passado pelo Defesa e Justiça e ter chegado às semifinais. Mas nitidamente o Botafogo cagou e andou para a Sul-Americana, dando total prioridade ao Campeonato Brasileiro. Bom, tomara que o Botafogo esteja certo, tenha feito a escolha certa. Acho que nesse momento a escolha foi certa, porque o Botafogo é o líder do campeonato com 11 pontos na frente do Palmeiras. Continuo achando o Botafogo virtual campeão. Não pode essa queda sul-americana dar uma queda no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não vai acontecer, porque o foco do Botafogo é no Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada do Brasileirão Série A, rodada de número 22. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode dar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E aqui, 2 coisinhas rápidas. Eu vou falar 3 não, 2 coisinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e nos comentários fixados é da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em alta definição e sem travar. Beleza? E segundo, se você gosta do canal Resenha com Magalhães e quer ajudar, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Porque se todos fossem inscritos, eu já tinha atingido a marca de 50 mil inscritos. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos aqui começar. Vou botar o óculos aqui rápido, para me dar uma olhada. Para ver aqui, porque senão eu não enxergo nada aqui na tela, apesar da tela estar bem na frente, eu não enxergo. Bom, jogos sábado e domingo. No sábado, 3 jogos e no domingo, 7 jogos. Só para lembrar a classificação, aqui, os classificados nesse momento
Para a Libertadores é Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense e Bragantino. E os times que estão na zona de rebaixamento, Santos, Vasco da Gama, Coritiba e Atlético. E Santos, Vasco da Gama, Coritiba e América Mineiro. Bom, dos times que estão em cima, apenas o Flamengo e o Fluminense estão em duas... Não, minto, calma aí. Dos times que estão em cima, na parte entre os 6 primeiros, temos Palmeiras, Flamengo e Fluminense em 2 competições. Palmeiras e Fluminense na Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil. E na parte de baixo, é óbvio, ninguém tem 2 competições. Quer dizer, óbvio não, né? A América Mineiro poderia ter passado, mas ninguém está em 2 competições. Em 2 competições, apenas 5 times, como eu falei, os 3 que estão na parte de cima da tabela, Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Ainda temos Fortaleza, que é o 8º colocado, e o Corinthians, que é o 13º. Vamos lá para os jogos e para os palpites. Bom, 4 horas da tarde de sábado, dia 2 de setembro, Goiás e Internacional. Internacional na semifinal da Libertadores, empolgadaço, vai pegar agora o Fluminense, que é um time muito forte, também chegou à semifinal, mas isso não é agora, né? É só no final de setembro. Então agora o foco é o Brasileirão. Bom, Goiás e Internacional. O Goiás é o 15º com 24. E o Internacional, que é semifinalista da Libertadores, está 1 ponto acima do Goiás. O Internacional está fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro. Muito ruim. O que está fazendo de bom na Libertadores, o Internacional está fazendo completamente ao contrário no Campeonato Brasileiro. Se você pegar os últimos 5 jogos, o Goiás é muito melhor do que o Internacional. O Goiás nos últimos 5 jogos fez 9 pontos. O Internacional nos últimos 5 jogos só fez 2. O Internacional é mais time do que o Goiás, mas no Campeonato Brasileiro o Internacional vem mal. Só para dizer, o Internacional está a 4 pontos da zona de rebaixamento e o Goiás a 3. O Internacional acho que tem que agora dar atenção ao Campeonato Brasileiro para não se enrolar. Não é time para cair, o time internacional é muito forte, mas a gente sabe quando esses times grandes, muito fortes, entram na zona de rebaixamento, para sair é complicado. Mando de campo do Goiás. Não tem por que Internacional poupar. Tá? Goiás Internacional. O momento é do Goiás. O momento é do Goiás, né? Não pelo Campeonato Brasileiro, o momento é do Goiás. Goiás Internacional. Mas eu vou de Inter. Eu acho que o Inter vai dar uma atenção ao Campeonato Brasileiro. Eu vou de Internacional. Vou de 2-1 Internacional em cima do Goiás. 2-1 Internacional em cima do Goiás. Também no sábado, 4 horas da tarde, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Encontro dos Atléticos. O Atlético Paranaense, que, na minha opinião, foi uma grande decepção na Libertadores junto com o Flamengo. Né? Na minha opinião, o torcedor do Atlético Paranaense pode ficar chateado, mas para mim o Atlético Paranaense fez vergonha perante o Oliva. Vergonha. O Internacional mostrou isso. Cara, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Vou pegar aqui classificação. Atlético Paranaense é o 7º colocado. E o Atlético Mineiro é o 9º. O Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2. O Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Mas também não perdeu. Empatou 4 e ganhou 1. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense fez 7 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro fez 9 pontos. Diferença de 3 pontos de um para o outro. Um é o 7º, o outro é o 9º. Confronto direto, né? O Atlético Mineiro quer chegar ali. Cara, jogo complicado. O Atlético Paranaense não está me passando confiança. Por incrível que pareça,
O Atlético Mineiro está me passando mais confiança. Vamos ter aí o reencontro, né, de Atlético Paranaense e Filipão. O Filipão conhece o Atlético Paranaense. Os jogadores não mudaram muito. Cara, vai ser um jogo complicado para o Atlético Paranaense, parceiro. O Paulinho, o Atlético Mineiro está bem. O Atlético Mineiro vem melhorando com o ex-técnico Filipão. Paz, Atlético Paranaense, cara, eu não sei não, cara. Eu acho que o Atlético Mineiro vai aprontar em cima do Atlético Paranaense. A defesa do Atlético Paranaense está uma mãe, cara. A defesa do Atlético Paranaense está uma mãe. Cara, eu vou de empate ao Atlético Mineiro. Porque o Atlético Paranaense não está me passando, não está me inspirando confiança. Apesar de jogar em casa, não está me inspirando confiança. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Cara, para mim, ou dá empate de 1-1 ou dá Atlético Mineiro 2-1. Para mim, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ou dá empate de 1-1 ou dá Atlético Mineiro 2-1. Também no sábado, 9 horas da noite, Botafogo e Flamengo. Bom, deixa eu falar aqui uma coisinha. Até com meu amigo, torcedores do Botafogo, tenho grandes amigos, Manato, Souza Júnior. Porra, o técnico do Botafogo tá de sacanagem, né? Já começou de chororô. Pô, tá de sacanagem. Na entrevista dele, ele vai reclamar porque vai jogar no sábado. Ah, não fode, pô. Vamos lá, na boa. O Botafogo cagou e andou pra Sul-Americana. Cagou e andou. Não botou o time titular. Botou um time misto. Se botou um time misto, porque já tava pensando no Flamengo. Aí vai reclamar. Ah, se fosse o Flamengo que jogava sábado, pô, irmão, antes de falar, pega o calendário do futebol brasileiro e dá uma olhada quantas vezes o Flamengo jogou sábado e quarta-feira. Um monte de vezes, porra. Não é só o Botafogo, não. Pô, para de porra. Porra, antes de falar, dá uma olhada. Dá uma olhada. Porra, o Flamengo jogou diversas vezes no ano, quarta e sábado, porra. Ah, não é privilégio do Botafogo, não. Ah, pô, pelo amor de Deus. Você que não reclama do Flamengo de tudo o Flamengo tá errado, tudo o Flamengo leva vantagem. Legal, todo mundo reclama. Porra, mas aí, dá uma olhadinha pra ver, pra não passar vergonha. Aí passa vergonha, nego sacaneia, chororô. Porra, arrega, irmão. Aí não, porra. Eu concordo com um montão de coisa quando eu reclamo do Flamengo, reclamo, até concordo, mas nisso aí tá de sacanagem. Isso aí é pra nego zoar. Isso foi chororô. O Botafogo não precisa. O time do Botafogo é melhor do que o do Flamengo hoje, pô. Olha a distância que o Botafogo tá do Flamengo. Porra, pra ficar com esse... Ah, porra, aí não. Aí, pra mim, o treinador do Botafogo deu mole. Não tinha... Porra, cara, não tinha Flamengo no meio. Tava falando lá da eliminação, sei lá, o caralho. Por que tem que falar do Flamengo? Esquece, porra. Esquece. Na minha opinião, foi chororô. Meu amigo chororô não pode ficar puto. Mas foi chororô, porra. Ah, só o Botafogo que joga quarta e sábado. Porra. Arrego, parceiro. Arrego, né? Pelo amor de Deus. Cara. Bom, vamos lá. Bom, Botafogo e Flamengo. De cara vai dar Botafogo. Pra mim, o Botafogo vence 2-3-0. O time do Flamengo vai derrubar o São Paulo. E agora, com o problema do Gabigol, com o Marcos Braz, os principais jogadores, dois dos principais jogadores do Flamengo não estão, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, que, para mim, titular, se machucaram, não vão estar. Então, o time do Flamengo já está uma zona. Sem o Arrascaeta, sem o Luiz Araújo, ou seja, irmão, vitória, na minha opinião, até com certa tranquilidade do Botafogo. O Botafogo não vai precisar forçar muito para ganhar do Flamengo, porque o Flamengo vai entregar a paçoca. Tá? Essa é a minha opinião. O Flamengo está cagando para o Campeonato Brasileiro. Da mesma maneira que o Botafogo cagou para a Sul-Americana, o Flamengo está cagando para o Campeonato Brasileiro. Só que eu vou mudar. O Flamengo não está cagando para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está cagando para o ano. E quando eu falo Flamengo, eu não estou falando só jogadores, não. Eu falo diretoria. Diretoria completamente incompetente. Vamos lá, na diretoria do Flamengo só tem um cara que é profissional. Na direção do Flamengo, comissão técnica, não, direção de futebol, só tem um cara que é profissional. Mas esse profissional que o Flamengo tem não é na parte de futebol. O Flamengo só tem um profissional. O único profissional que o Flamengo tem se chama Landim, que eu não gosto do Landim.
Não gosto. Mas o Landim é profissional de finanças. Isso ele é um gênio. Não tem ninguém melhor no país, tirando o Bandeira de Melo, porque acho que Bandeira de Melo ainda é melhor que ele. Não tem ninguém, nenhum outro dirigente mais capacitado que o Landim para gerar dinheiro. Pode ser igual, melhor do que o Landim não tem. Só que o Landim não entende nada de futebol, ele entende de dinheiro. Do futebol ele é um zero. É um zero. E a direção de futebol, o restante, é tudo um bando de burro com sorte. Só para tu ter ideia, para quem não sabe, o Brás não recebe. O Brás é amador. O Brás é amador. E o restante é todo mundo amador. O Flamengo, com a grana que tem, era para ter a melhor direção de futebol paga, profissional. Profissional. Mas o Landim parece que tem um rabo preto com esses caras. Essa é a impressão. Que tem um rabo preto com esses caras. Então vai ter assim um bando de burro com sorte até o final. E outra, o Flamengo, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, o Flamengo já é a maior vergonha do ano ao Flamengo. Mesmo que ganhe a Copa do Brasil. Não vai salvar o ano do Flamengo. O título da Copa do Brasil não salva o ano do Flamengo. Levando em consideração isso, que o Flamengo vai tentar salvar o ano, que para mim não vai salvar o ano nada. O ano é vergonhoso do Flamengo. A Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, daqui a 2 semanas. Mas os jogadores já vão começar a se poupar de hoje. Então, irmão, Botafogo, fácil, com tranquilidade, 3-0 em cima do Flamengo. Grêmio e Cuiabá. Grêmio e Cuiabá. Grêmio está lá no topo da tabela. O Cuiabá começou a despencar. Nos últimos 5 jogos ganhou 2 e perdeu 3, mas nos últimos 3 perdeu. E o Grêmio é o terceiro colocado ali, tá num perde, ganha. Para mim, dá Grêmio. Grêmio 2-0 em cima do Cuiabá. Vou de Grêmio 2-0 em cima do Cuiabá. Corinthians e Palmeiras. Os dois classificados, né? Um na Sul-Americana, outro na Libertadores. O Corinthians na parte de baixo da tabela, precisando fazer ponto, e o Palmeiras querendo pegar o Botafogo. Bom, infelizmente o Palmeiras nessa rodada não vai conseguir tirar vantagem, porque o Botafogo vai ganhar do Flamengo. Como eu falei, com tranquilidade. Corinthians e Palmeiras. Cara, mano de campo do Corinthians. Cara, os últimos 5 jogos o Palmeiras ganhou 4 e perdeu 1. E o Corinthians nos últimos 5 jogos não perdeu, ganhou 2 e empatou 2. Cara, mano de campo do Corinthians. Será que o Corinthians vai jogar do jeito que jogou contra os Estudiantes e vai dar a sorte que deu? Não tem o Dudu, né? Que o Dudu se machucou aí, fez cirurgia, vai ficar um tempo parado. Corinthians e Palmeiras. Mano de campo do Corinthians. Cara, se você olhar rápido, tu vai falar que dá Palmeiras, né, cara? Mas para mim dá empate. 1-1 ou 2-2. Corinthians e Palmeiras, ou dá empate. A mim dá empate. Corinthians e Palmeiras, para mim, 2-2. Corinthians fazendo 2 gols. Corinthians fazendo 2 gols. O Corinthians precisa ganhar, né, cara? O Corinthians está aqui na 13ª colocação com 25 pontos. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos com 21. Tem a Internacional e Goiás que podem passar o Corinthians. Se o Corinthians perder, pode se enrolar, né? Se o Corinthians perder, pode se enrolar. Mas para mim dá empate. Para mim dá empate e o Botafogo ainda aumenta a vantagem pro Palmeiras. Para mim dá 1-1. 1-1. Corinthians e Palmeiras 1-1. Fluminense e Fortaleza. 2 times também classificados. O Fortaleza classificado na Sul-Americana e o Fluminense na Libertadores. 2 times empolgados, jogão. Mano de campo do Fluminense. Jogo bom, cara. Jogo bom. Mas eu vou de Flusão. Gosto muito do Fortaleza. A torcida do Fortaleza me acompanha. Mas eu vou de Fluminense. Eu vou de Fluminense porque o sistema defensivo do Fortaleza do vira e mexe dá muito mole e o ataque do Fluminense é muito mortal. Igual do Fortaleza. O ataque do Fortaleza também é muito forte. Mas eu vou de Fluminense.
2-1 Fluminense. Jogo apertado, difícil, mas eu vou de Fluminense. 2-1. Bahia e Vasco da Gama. No domingo, Bahia e Vasco da Gama. 2 times na parte de baixo da tabela, 2 SAFs, só para lembrar, eu nunca vou esquecer disso. São 2 SAFs. Que nego achou que a SAF ia chegar, ia resolver em passe de mágicas. Depois perceberam que não. Sabe que a longo prazo, se resolver. Se resolver. Porque SAF também cai. SAF também cai. Só para lembrar. E temos 2 SAFs ali brigando contra o rebaixamento. Bahia e Vasco da Gama. O time do Vasco da Gama melhorou, cara. O time do Vasco da Gama melhorou o seu futebol. Melhorou o seu futebol. Mas o jogo é na Bahia. Para mim, da Bahia. Para mim, o Bahia vence. O Bahia tá jogando melhor do que o Vasco. O time do Bahia é melhor do que o do Vasco. Eu vou de Bahia. Eu vou de Bahia 3-1 Bahia em cima do Vasco. Eu vou de Bahia. Bahia 3-1 em cima do Vasco. O Bahia, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. E o Vasco, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Exatamente igual. Mas o futebol do Bahia está melhor. Eu vou de Bahia 3-1 em cima do Vasco. Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro e Bragantino. O Bragantino fazendo uma grande campanha. Na 6ª colocação com 35 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. E o Cruzeiro nos últimos 5 jogos, o treinador foi mandado embora. Não sei nem quem é o treinador do Cruzeiro. Eu tinha escutado alguma coisa sobre o Mano Menezes. Mas acho que ainda não tem o treinador deve ir aí com interino. Cara, Cruzeiro e Bragantino, bom jogo, cara. Bom jogo. O Cruzeiro tá correndo perigo, cara. Tá ali com 25 pontos, cara. Também já tá brigando contra o rebaixamento. Tá 4 dando rebaixamento. 3 SAFs brigando contra o rebaixamento. Porque o Cruzeiro já tá brigando contra o rebaixamento. Cruzeiro e Bragantino. Eu não acho que o time do Cruzeiro tão ruim assim, cara. Tá tão lá embaixo. O Bragantino, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, cara. Mas o Cruzeiro vence. Vou botar Cruzeiro 1-0 em cima do Bragantino. 1-0 Cruzeiro em cima do Bragantino. América Mineiro e Santos. América Mineiro e Santos. Jogo da parte de baixo da tabela. O Santos é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O América Mineiro é o último colocado. O Santos, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e só ganhou 1. O América Mineiro, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e só ganhou 1, que foi o último. Eu vou de América Mineiro. 1-0 América Mineiro em cima do Santos. Vou de América Mineiro, 1-0 em cima do Santos. E o último jogo, São Paulo e Coritiba. São Paulo eliminado da Sul-Americana em casa, né? Contra o Coritiba na zona de rebaixamento. São Paulo ali é o 11º colocado. A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é horrorosa. Ruim. Nos últimos 5 jogos já não ganhou de ninguém. Perdeu 2 e empatou 3. E o Coritiba nos últimos 5 jogos perdeu as 5. São Paulo e Coritiba. Da São Paulo. 3-0 São Paulo em cima do Coritiba. 3-0 São Paulo em cima do Coritiba. Então, tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!